Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre 12 formas de selecionar coisas aqui no Blender. Então vamos começar pelo básico. A forma básica de seleção é o vértice, que é esse ponto, edge ou aresta, que é o que conecta dois vértices, e a face, que é a junção de três vértices ou mais. Então, para alternar entre esses três modos de seleção, basta clicar nessas opções aqui de cima ou usar a tecla 1, 2 ou 3 aqui do teclado, para que você alterne entre esses modos sem precisar levar o mouse até o ponto aqui de troca. Outra forma de selecionar é a tecla A. Ela vai selecionar tudo que há na cena. Então, supondo que eu tenho 3 cubos aqui, a partir do momento que eu clico na tecla A, ele seleciona os 3. Para remover essa seleção é Alt A. A tecla Alt combinada geralmente faz o inverso do atalho que você usou. Então o A seleciona tudo, o Alt A remove a seleção de tudo. Próxima forma de seleção é o Box Selection. Box Selection, você pode usar a tecla B para gerar essa caixa de seleção aqui, quadrada, que a partir do momento que você solta, ela seleciona tudo que estava dentro dela. Para usar a Box Selection, ou você pode segurar a tecla B, ou você pode clicar e arrastar segurando o botão esquerdo do mouse. Ele também faz a mesma coisa. Mas ele só faz se você tiver com o Select Box marcado aqui. Se você tiver com outra opção, por exemplo, ele não vai conseguir fazer. Aí teria que usar o B mesmo. E, aliás, o Box Selection ele também tem todas as opções aqui de exclusão ou remoção de seleção. Por padrão, ele vem com essa que eu mostrei. Mas se eu usar, por exemplo, a terceira aqui, que é o Subtract, então agora sempre que eu fizer uma Box Selection e soltar, ele vai desselecionar o que eu desenhei a caixa em cima. Próximo modo é o Circle Selection, que é muito parecido com o Box Selection, que é a tecla B, porém agora é com C. A partir do momento que eu clico na tecla C, ele vai gerar esse círculo aqui no meu cursor, que eu posso aumentar ou diminuir com o scroll do mouse. E segurando com o botão esquerdo do mouse, ele seleciona tudo que tocar nesse círculo. Eu posso, por exemplo, colocar o círculo em cima de todos os vértices que eu quero selecionar e clicar apenas uma vez, ele vai selecionar tudo que estava dentro desse círculo. E você pode combinar a Circle Selection com o Box Selection também. Dá para ficar alternando entre os dois, e assim você vai selecionando mais coisas. Outro atalho muito interessante é o Link Selection. Link Selection ele vai selecionar tudo que é linkado a uma coisa que você selecionou antes. Por exemplo, eu selecionei esse vértice aqui. Se eu clicar na tecla L, ele vai selecionar todos os vértices que estão ligados a ele. Então, por exemplo, esse vértice foi selecionado e esse daqui estava ligado a ele, e assim vai indo até que todo objeto seja selecionado. Veja, por exemplo, que os cubos eles não estão conectados por vértices. Se eu afastar esse cubo aqui, dá para ver que não há conexão entre eles. Por isso, esses outros cubos não foram selecionados. Você também pode usar o atalho Ctrl L, que faz basicamente a mesma coisa. Porém, você tem mais controle aqui de delimitadores dessa seleção. O próximo atalho para a seleção é o Ctrl I, que faz a inversão da seleção. Então, a partir do momento que eu tenho uma coisa selecionada, ele desseleciona tudo que eu selecionei e seleciona o que não estava selecionado. Então, posso ficar alternando entre as seleções. Uma boa forma de usar esse atalho do Ctrl I é selecionar o inverso do que você quer. Eu quero selecionar todos esses cubos aqui, que estão aqui atrás, menos esse que tem a face diferente. Então, eu poderia, por exemplo, selecionar todos eles com o Circle Selection, Ctrl L para selecionar todas as faces que estão atrás, e teria esse resultado. Então, a forma mais simples de fazer isso é, em vez de selecionar diretamente o que eu quero, é selecionar o que eu não quero. Por exemplo, eu não quero esse cubo aqui. Então, seleciono uma face, Ctrl L, tenho ela selecionada, Ctrl I, inverti a seleção. Agora eu tenho o que eu realmente queria selecionado, e o que eu não queria ficou sem a seleção. Próxima opção é o Checker Deselect. Imagina o seguinte, eu quero fazer esse tipo de seleção. Quero que tenha um selecionado, outro não, um sim, um outro não. E isso ao redor de todo o objeto, para depois fazer alguma operação aqui como Scale ou Rotate. Sem o Checker Select eu tenho que vir aqui um por um, fazer essa seleção. Vai tomar um tempinho, porque aqui eu tenho 32 vértices. E seria um tempo maior ainda se houvessem mais vértices. Então, existe uma opção aqui no Blender que é o Checker Select. Ele vai fazer essa seleção que eu quero de forma automática. Para isso eu preciso primeiro selecionar todos os edges e com eles selecionados venho aqui em Select, Checker Select. Então ele vai desselecionar os meus edges com uma distância de 1 entre cada seleção. Eu posso depois alterar essa seleção, por exemplo, 2. Então agora a cada 2 edges eu seleciono 1, 3 e assim por diante. Também tenho essa opção aqui de selecionar 2 sim, 1 não, 2 sim, 1 não. Enfim, são várias opções aqui que eu posso trabalhar e com isso eu faço uma operação que demandaria muito tempo manualmente,
mas aqui com essa ferramenta é bem mais rápido. A próxima ferramenta de seleção também é muito básica, que é o Loop Select. Ele seleciona um loop de vértices, edges ou faces quando eu clico nesse loop segurando a tecla Alt. Então veja que eu vou clicando aqui segurando o Shift e o Alt, por exemplo, e ele vai selecionando esse loop de arestas ao redor da esfera. Eu posso selecionar um loop de faces e selecionar um loop de vértices, tanto na vertical quanto na horizontal. Próxima opção de seleção é o Similar. O Select Similar, ele faz uma seleção de coisas parecidas. Por exemplo, eu quero selecionar nessa Wave Sphere todos os edges que tenham mais ou menos esse tamanho desse que eu selecionei primeiro. Primeiro eu seleciono ele, Shift G, ele vai trazer esse menu do Select Similar e eu posso escolher algumas coisas. Por exemplo, eu quero que tudo que tenha um tamanho similar seja selecionado. Então com isso ele busca na malha do objeto tudo que tem um tamanho parecido e faz uma seleção de acordo. Posso também, por exemplo, fazer isso com faces. Por exemplo, eu quero selecionar nessa Wave Sphere tudo que é triângulo. Então eu seleciono primeiro o triângulo, Shift G, e com Select Similar eu escolho Polygon Sites. Ele vai selecionar todos os polígonos que têm o mesmo número de vértices do primeiro que eu selecionei, que é esse daqui, que está marcado com branco, e ele tinha 3 vértices. Ele pegou essa informação e selecionou na malha tudo que tem 3 vértices também. E isso acontece em cima e embaixo, no caso dessa esfera. Próxima opção é o Select More ou Less. Essa também é uma ferramenta bem útil e ela é uma espécie de expansão da seleção. Por exemplo, eu tenho essa face selecionada e eu quero expandir uma seleção a partir dela. Então vou selecionar tudo que é ao redor, depois tudo que é ao redor de novo, e assim eu vou expandindo essa seleção. Para isso eu posso usar o Ctrl e a tecla mais do teclado, caso o seu teclado seja aquele que tem o teclado numérico. Caso não seja, você pode vir aqui no Select e eu tenho aqui a opção More ou Less. A partir do momento que eu seleciono More, por exemplo, ele vai selecionar mais faces. Se eu repetir essa operação, ele vai expandir essa seleção. E o inverso também é verdadeiro. Se eu selecionar a opção Less, ele vai retrair essa seleção. Veja que eu repito aqui a operação e ele volta a ser exatamente a seleção anterior que eu fiz. E aliás, caso você não saiba, o atalho para repetir a operação é Shift R. Próxima opção é o Select Random, muito útil para fazer terreno, por exemplo. Vamos supor que eu quero selecionar aleatoriamente nessa esfera diversas faces. Se eu fosse fazer isso manualmente, eu teria que ficar circulando aqui o objeto e selecionando faces, e eu sempre corro o risco de acabar repetindo um padrão. Para resolver isso, eu posso usar o Select Random aqui. Ele vai aleatoriamente selecionar faces ou vértices aqui do meu objeto. Então, com essas faces selecionadas aleatoriamente, eu posso fazer alguma operação no meu objeto. Estou usando faces aqui, mas isso também serve para vértices ou edges. Basta mudar o modo aqui em cima e depois vir aqui no menu de seleção e selecionar aleatoriamente. E por fim, uma ferramenta de seleção que eu também acho muito útil é a Select Inner Region, que ela faz uma seleção com base num loop que está selecionado. Por exemplo, vamos supor que eu queira selecionar toda a face aqui desse modelo. Então, eu poderia, por exemplo, usar o Circle Selection e tentar fazer essa máscara para mim. Como esse é um objeto complexo e também tem faces dentro, como por exemplo aqui no olho, na parte do nariz e na boca, é muito fácil eu esquecer alguma face e também é difícil fazer a seleção sem que fique nenhuma rebarba aqui no loop de fora, por exemplo. E também tem sempre o risco de eu selecionar alguma parte lá embaixo sem eu perceber. Então aqui no Blender eu posso, por exemplo, selecionar todo esse loop de edges e dizer para o Blender o seguinte, ó, daqui para dentro eu quero que você selecione tudo e exclua essa parte aqui de fora. Ou também poderia fazer o contrário, quero que selecione tudo que está fora aqui, menos essa parte da face. Então para isso eu tenho uma opção aqui no Select que é o Loop Inner Region. A partir do momento que eu marco, ele pega o loop que eu selecionei anteriormente e seleciona tudo que está dentro dele. Então veja que com isso eu selecionei toda a face aqui do objeto e essa seleção está totalmente correta, sem nenhuma face faltando e não houve nenhuma alteração nas faces ao redor desse modelo. E aí eu posso usar, por exemplo, o Ctrl I para inverter essa seleção. E agora eu tenho o oposto, usando a combinação do Ctrl I, que inverte a seleção, e o Inner Region, que seleciona a região. Essa ferramenta Inner Region, ela não tem atalho, então tem que vir aqui mesmo aqui no Select e selecionar a opção. Ou você pode fazer como eu costumo, que é teclar F3 e escrever o começo do nome dessa operação e ela já vai aparecer aqui também. É bem mais prático. Então foi esse o vídeo sobre formas de seleção aqui no Blender.
Existem mais ainda, você pode ver aqui no menu de Select, existem várias opções, mas eu quis mostrar pelo menos as mais úteis e as que eu uso com mais frequência. Espero que você tenha gostado e até o próximo.